Bom, então vou chamar agora, né, a Marcela Furtado, a Marcela que é fisioterapeuta e que faz doutorado em gestão em saúde pública e que está aí como apoiadora técnica do Núcleo de Atenção Primária à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia, Minas Gerais, para trazer a sua experiência, né? A gente levou para a Marcela essa mesma pergunta, né? Quais devem ser as principais estratégias para reduzir subdiagnóstico e melhorar desfecho de DPOC no país? Muito obrigado pela presença, Marcela, por aceitar o nosso convite. Boa tarde a todos, né? É uma honra participar do evento, um evento tão rico, tão importante, né? Tão relevante aí a temática para todos os municípios. Em relação à questão do DPOC, né? Pegando o gancho da fala da Maria José em relação à atenção primária, em Uberlândia, a gente pensa muito dentro do modelo das condições crônicas, né, que a gente chama de modelo MAC, porque a gente sabe que a atenção primária, ela é a coordenadora da rede, né, e a coordenadora do cuidado. Então, pensando nisso, a gente, hoje, dentro do SUS, né, dentro como centro colaborador, a gente tem pensado muito como linhas de cuidado, pensando, né, no cuidado do usuário desde o processo da atenção primária, atenção especializada e a questão hospitalar, durante todo o trajeto dele, né, na rede. E também de acordo com toda a sua necessidade. Então, pensando nisso, a gente verifica, né, que seria importante pensar, né, que em grandes centros a gente ainda consegue ter o pneumologista, né, o especialista, mas nas cidades menores, né, em muitas regiões do país, a gente ainda não tem essa disponibilidade de ter o profissional de fácil acesso para toda a população. Então, pensando nisso, a gente pensa em estratégias, né, de como reduzir esse subdiagnóstico, levando em consideração a diversidade do país que a gente vive. E aí, pensando nisso, a gente já começou, né, aqui em Uberlândia, a fazer um estudo, nós começamos a desenhar uma linha de cuidado, pensando primeiramente na atenção primária e identificar as subpopulações. O que seria isso? Seriam os usuários, né, com fatores de risco para o DPOC, que seriam os tabagistas, os pacientes, né, que têm contato, né, com a questão de queima de biomassa, que tem alguma questão tóxica, né, no ambiente de trabalho. Então, esses pacientes poderiam ser elegíveis, né, para um primeiro contato, um primeiro rastreio da população, dessa subpopulação, e com base nisso, a gente pensou também em elaborar estratificações de risco baseada no GOLD, que foi mencionado por um dos palestrantes anteriormente. A gente sabe que pelo GOLD ele cita, né, algumas escalas, como o MMRC, o CAT, e aborda alguns aspectos clínicos, né, que poderiam ser colocados numa estratificação de risco, e se for capacitado o médico da atenção primária nessa temática, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, eles poderiam, né, entender essa estratificação de risco e o médico já iniciar pelo menos um diagnóstico presumido de DPOC para iniciar uma terapêutica e também rastrear quais seriam os pacientes que seriam elegíveis, né, para uma prioridade em relação à espirometria. A gente pensa também que a espirometria ela é um exame fundamental, né, para fechar o diagnóstico de DPOC. Então, uma das estratégias que nós pensamos aqui é a parceria público-privado, que a gente consegue alguns laboratórios que prestam serviço de espirometria em contrapartida, eles fazem capacitações, né, em relação à clínica, né, a capacitação da equipe,
E também a gente poderia capacitar alguns profissionais da atenção primária para realizar a espirometria na atenção primária, ter alguns pontos estratégicos no município, ou se for um município menor, né, que tem uma unidade que faça esse exame de espirometria, é um exame relativamente simples, ele é de baixo custo, é um equipamento barato, o profissional pode ser treinado, capacitado para realizar, e a gente poderia colocar, o laudo desse exame poderia ser por telemedicina, por telelaudo. Tem muitas empresas hoje em que fornecem um laudo, então não precisaria necessariamente o laudo ser naquele município, né, caso ele não tenha um especialista. E a gente pensou que, com base no resultado, né, dessa espirometria, se tiver uma linha de cuidado bem desenhada, né, um protocolo, uma diretriz clínica bem feita, esse médico da atenção primária poderia manejar os pacientes, né, de baixo risco, de médio risco, conforme o protocolo, né, e com base nisso, os casos mais complexos, que seriam os alto risco, que pelo GOLD a gente verifica, né, que são os classificados como E, que já tem alguma exacerbação, ou aquele B, que ainda está num processo, mas é um grande candidato aí, se não for cuidado, para ter uma complicação, esses casos poderia se pensar numa teleconsultoria, né, no qual o especialista poderia fazer um matriciamento com um médico da atenção primária, e elaborar em conjunto um plano de cuidado, né? E o autocuidado apoiado também, incentivando, né? Dependendo for o paciente, a cessação do tabagismo, é, fazendo a reabilitação no município que esse usuário mora, e também a questão das medicações, que muitas regionais já fornecem a medicação de alto custo, mas ela depende do laudo da espirometria e de um relatório do médico. A maioria, no caso aqui em Minas Gerais, não pode ser um relatório do clínico, porém tem que ter o resultado da espirometria. Então, essas foram algumas das estratégias que nós pensamos, assim, para evitar que os pacientes compliquem, né? E que a gente consiga proporcionar uma estabilização clínica ou, pelo menos, melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, assim, são algumas estratégias que nós pensamos na prática que poderiam acontecer para organizar a rede e também que a atenção primária tivesse um papel, assim, primordial nesse cuidado, porque a gente nem sempre vai conseguir ter o especialista disponível para todos, né? Então, seria isso.